Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui, para complementar o anterior, no qual eu desenhei, mostrei como desenhava uma peça semelhante a essa daqui. Basicamente ali um chanfro angulado, vai ficar mais ou menos como se fosse uma cremalheira, tá? Ou quando a gente olha para uma engrenagem, por exemplo, a engrenagem, óbvio, tem ali o formato circular, mas se você quisesse fazer ela como se fosse a parte do que se diz é a cremalheira, reta ali, aí seria assim que seria feito, tá ok? No outro vídeo eu expliquei tudo certinho, tá? Aqui eu vou dar umas dicas complementares de alternativas para, enfim, reduzir o tempo do processo e também muitas vezes ali conseguir um resultado mais satisfatório para o que você está buscando. E também evitar ali algumas situações que tem que levar em consideração na hora de executar o que foi proposto no vídeo anterior, tá ok? Aí a princípio também fica o convite para quem quiser participar do grupo que eu criei no Facebook, seria o grupo CNC em Ação. E caso não esteja vendo no canal CNC em Ação, eu também criei um canal no YouTube só voltado para assuntos relacionados a CNC. Tá ok? E fica o convite também, o link do vídeo, do primeiro vídeo mostrando como desenha aqui essa peça, tá? O vídeo completo, como que desenha e tudo mais. Eu vou deixar o link para quem quiser dar uma olhada. Aqui o que eu vou falar é algumas considerações. Então assim, como foi feito lá no vídeo e para que se chegue esse resultado aqui, ele foi feito todo pelo processo de usinagem 3D. O que tem que considerar? Que uma vez que faça assim, por exemplo, a gente desenhou a peça, ela tinha aqui, ó, eu vou reiniciar a simulação, vou simular todos os percursos. Mesmo no processo de desbaste, vou simular primeiro só o desbaste. Mesmo aqui no processo de desbaste, no qual eu expliquei, a gente utiliza uma fresa mais grossa, obviamente que tem a capacidade de corte e tal. Observa que em determinadas situações, tanto aqui no começo aqui, quanto aqui no final, também é importante observar como que vai ser presa essa peça, tá ok? O posicionamento onde você vai colocar. Em determinadas situações, quando ela for realizar o processo, ela vai entrar no material bastante, tá? Por exemplo, aqui no canto e tal, vai chegar um momento que o mais preocupante é a primeira passada, mas a máquina ela vai entrar aqui na lateral da peça que a gente modelou, ele vai entrar os 20 milímetros, que corresponde à altura aqui, tá ok? Óbvio que nessa situação, nunca faça isso com a ferramenta de acabamento. Por isso a necessidade lá que eu mencionei do desbaste e tudo mais. Uma alternativa que tem é que aqui, ó, na questão de como foi feito, a gente modelou a peça já com as medidas exatas. Porém, o que a gente pode fazer como uma alternativa para que esse desbaste não exija tanto do equipamento, não exija uma fresa com uma grande capacidade de corte, é simplesmente a gente fazer a usinagem dessa parte útil dessa peça e depois, como a lateral e essa outra parte aqui é reta, a gente recorta simplesmente utilizando uma referência exata ali de um quadrado, de um retângulo, ou posteriormente recorta em uma serra. Da seguinte maneira, eu vou mostrar essa alternativa aqui, tá? Como para criar o perfil que foi criado aqui, a gente utilizou para criar essa peça que foi modelada, a gente criou esse perfil, ou seja, esse degrauzinho desse perfil aqui, ó, ele corresponde a essa altura aqui, ó, da base até o fundo, esse início desse chanfro baixo, tá? Só que o que a gente vai fazer? Agora a gente não vai criar essa diferença, a gente vai criar só isso daqui, ó, para reduzir essa necessidade de entrada da fresa. Dessa maneira aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou alterar, eu vou modificar esse vetor, eu vou colocar aqui o modo de edição de nós, e eu vou apagar essa parte que corresponde àquela parte alta. Opa.
colocar aqui. Tá, tem que estar aparecendo ali aquela referenciazinha ali do lado do mouse. Eu vou apagar aqui. Eu vou apagar aqui. Tá vendo? Agora, eu vou repetir aquele mesmo processo. Tá ok? Veja no outro vídeo se quiser ver qual foi a primeira etapa. Ou a primeira maneira utilizada. Eu vou utilizar aqui, só que agora vai ser esse perfil extrudido sobre esse daqui. Vamos ver o que vai ter de resultado. Vamos apagar o que? Apagar não, vamos colocar aqui do lado para efeito comparativo. Eu vou colocar ele aqui, ó. Aí fica de efeito comparativo. Vou vir aqui na aba modelar. Vou selecionar a opção extrudir forma. Eu vou usar esse vetor é o de referência. E vou utilizar esse perfil aqui, ou esse modelinho para extrudir sobre aqui. E vamos aplicar. Tá vendo? Agora vamos dar uma olhada no que temos na vista 3D. Tá vendo a diferença? Ok? Só que o que a gente vai ter que fazer para utilizar essa alternativa? Porque aqui, ó, se eu faço isso daqui, não vai dar certo. Se eu coloco, por exemplo, a gente precisava que a peça tivesse 20. Tá? 20. Eu coloco o material com 20. E eu usino esse vetor que eu acabei de criar, sem fazer a alteração que eu vou mostrar ali, ele vai usinar, vai fazer esse relevinho lá no fundo do material. Não vai dar certo. A gente precisa trazer isso daqui para o topo. Tá ok? Então, o que a gente tem que fazer? Eu vou apagar esse daqui, porque senão tem duas situações diferentes. Agora eu vou apagar, eu deixo ele só para comparar. Aplicar, fechar. Vou apagar esse. Ok. Aí agora, quando a gente fosse criar ali o percurso, seja o de desbaste, de acabamento, a gente vai precisar modificar aqui, ó. Opa. Vem aqui, ó, nessa opção de definir. Tá vendo, ó? O que eu expliquei no outro vídeo. Essa parte clarinha, ela corresponde ao que a gente desenhou. Tá vendo? Ele está lá no fundo do material. Essa parte marronzinha mais escurinha, ela corresponde ao material todo. Esse daqui somado com esse é o material todo. Só que o modelo que a gente desenhou, ele está lá embaixo. Para utilizar esse recurso, de tipo assim, a gente vai fazer esse relevo que a gente precisa. Só que eu não quero que a fresa desça até lá embaixo, aquela necessidade de 20 milímetros e tal. A gente vai trabalhar só isso daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso jogar isso daqui lá na superfície. Então, eu vou zerar a folga ou deixar uma folguinha bem pequena. Se eu zerar, ó, fica olhando o que vai acontecer. Ó. Observa aqui. Ó. Tá vendo? O material estava embaixo aqui, agora ele subiu rente. Vou dar o OK. Tá vendo? Agora aqui, na hora de gerar o percurso, como explicado lá no outro vídeo e tudo mais... se for para uma profundidade maior, se a fresa não oferece o acabamento, faça em duas etapas. A de acabamento, depois utiliza a fresa primeira de desbaste, depois a de acabamento. Nessa situação, como a gente vai ter profundidade máxima aqui de entrada de 10 milímetros, eu vou pular a etapa de desbaste, ou a necessidade de utilizar uma fresa mais grossa, mas muitas vezes é uma melhor alternativa, é o processo correto a ser feito, fazer o desbaste e depois o acabamento. Só que eu vou pular essa etapa, eu já vou ir para o acabamento e vou utilizar essa fresa de topo raso para já fazer esse processo aqui, ok? Selecionar apenas o modelo, vai trabalhar só sobre o modelo e vou calcular. Tá? E vou dar o play. Tá vendo? Então, observa. Nessa situação, eu reduzi o tempo de trabalho. E aqui, o que acontece? Aqui vai ter uma entrada máxima de fresa, para fazer esse relevo que eu preciso, de apenas 10 milímetros. Ao ponto que se eu faço daquela outra maneira ali, que estava a princípio, ao início do vídeo,
para deixar todo como modelagem 3D, ou seja, eu já modelei a peça em 3D com a altura final que ela vai ter, tá ok? Em determinados pontos a fresa entraria 20 milímetros no material, tanto nas laterais aqui, e isso de uma vez só, tá? Essa que é a questão. Agora, uma vez que eu faço assim, obviamente, aí cada um posiciona no local que achar melhor na hora de fazer aqui a usinagem. Aí eu poderia simplesmente, na hora que já estiver desenvolvendo a peça aqui, ó. E também fica essa dica, às vezes é melhor você fazer um pouco mais largo do que você precisa para depois você recortar o excesso. Aí se eu tivesse um quadrado desenhado aqui, ó. Dessa maneira assim, ó. Tá? Ou já tivesse projetado ela dentro dessa peça aqui, depois eu viria com a opção simples aí de fazer o recorte de relevo, vamos colocar aqui, acho que é 22 que está o material ali, 22, que ele vai descer até 22, aqui eu conseguiria fazer várias passagens simplesmente para separar do material, tá vendo? Aí eu vou calcular aqui, vou dar o play, ok? E apagaria, entendeu? Essa é uma alternativa para deixar esse processo mais rápido, tá ok? Por exemplo, quando a gente fala, se fosse para projetar essa peça numa impressora 3D, é óbvio que na hora de fazer a modelagem, ela precisaria corresponder. Se eu coloco isso aqui numa impressora 3D, ele imprimiria isso daqui com essa altura. Primeira alternativa que eu mostrei lá foi a alternativa que a gente já desenhou o projeto exatamente como ele fica, considerando a altura. Aqui não, aqui a gente utilizou um raciocínio ou uma lógica para deixar esse processo mais eficiente. Então isso que é importante para mim, eu vou fazer essa usinagem na superfície do material, tá? E eu vou chegar no mesmo resultado. Dessa maneira aqui, ó. Tá vendo o material? Eu vou trabalhar a superfície do material. O que vai determinar a altura, já que é reta, é simplesmente a espessura do material que eu vou colocar lá, tá? Então, dessa maneira aqui, ó, faço esse relevo na superfície, faço esse relevo que eu preciso na superfície, e depois eu recorto, seja com a própria máquina, ou se tiver uma serra circular, recorto aqui para chegar ao resultado final e você encurta bastante o tempo do processo, tá? Encurta muito o tempo do processo, tá ok? Então fica também essa referência, essa alternativa. Então basicamente é isso, galera. Então gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!